Continuando então, eu vou mostrar para vocês quando que você vai conseguir, quando é que vai fazer funcionar o create dessa classe. Quando você acessar ela. Por exemplo, call start, posso construir. O que eu vou vir aqui fazer, sei lá, hashcode. Só vou chamar essa funçãozinha aqui, ó, salt. Vamos ver aqui, hashcode. E vou salvar. Deploy. Hashcode. Pode ver que é um proxy esse cara na ponta. Não criou. Então quer dizer que ele só vai criar mesmo alguma coisa se eu acessar um método aqui dentro. Por exemplo, public void ping saltpong. Vem aqui e coloco o que? Posso vir aqui do lado, acender a lâmpadazinha, eu vou, que eles chamam, publicar esse método dentro da minha interface local. Então aqui, em vez de statelet, eu posso chamar o ping. Ping. Isso não tem retorno, né? Então, fazer só assim. Ping. E agora eu vou publicar. Olha que legal. Quando eu chamo ping, aí que ele vai chamar o create da classe, aí que ele vai executar o comando. Mas até lá, ele não vai fazer nada disso. Tá vendo? Ele não vai fazer nada até você realmente chamar ele, não cria o próximo. Isso acontece também com o stateful. O stateful também só é criado quando você acessa ele. Uma coisa legal que você pode fazer também, mas isso funciona em todos os bins e funcionam no caso do JBoss, é o public void call me every time. Eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, called from timer, colocar um timer que vai chamar esse acesso. Então eu coloco aqui @schedule. O que o @schedule faz? O @schedule cria um timer que poderá ser chamado todas as vezes. Cadê aqui o hour? Todas as horas. Todos de 1 em 1 minuto, vamos dizer assim. Dou um OK, salvo, faço meu deploy. Vamos ver se o timer vai funcionar belezinha. Beleza, vamos só achar aqui a chamada. Todo minuto 1 ele vai chamar o call from timer. Deixa eu ver se ele chamou alguma vez. De 1 em 1 minuto. Não, não tem nada. Not found. Então agora vamos esperar ele mudar aqui para 50 e vamos ver se ele vai chamar. Então é o que? Mais uma coisa da especificação. Pá, chamou. Cara do front timer, tá vendo? É bem legalzinho aqui. Ele funcionou, chamou os dois timers. Tem dois timers programados nele, inclusive. Ó, chamou primeiro esse, depois chamou esse. E chamou a cada minuto, porque mudou aqui para 50 e chamou direto. Vamos esperar aqui quando mudar para 51 para você ver certinho. Então o que é? O schedule funciona como se fosse uma agenda mesmo. Uma agenda para disparar dentro do JBoss alguma coisa que rode. Por exemplo, eu quero que rode a folha todo dia 22 às 10 da manhã. Então você coloca ali no schedule e ele vai estar rodando para você sem nenhuma dificuldade no dia 22 às 10 horas da manhã a sua folha. Ou se você quiser que limpe... eu quero uma rotina aqui que limpa todo o lixo do banco de dados a cada 2 horas. Então você pode botar essa rotina lá, onde ela vai estar funcionando a cada 2 horas limpando os lixos do banco de dados. Ó, Call from timer no 51. Então funciona perfeitamente
o nosso. Eu vou trocar aqui só para 50, tá? Para não ficar enchendo nossa tela de coisa. Então o @schedule funciona dessa forma, da mesma forma que uma agendinha mesmo, só que de forma eletrônica. Então isso também dentro dos sessions. Então lembre-se que a gente usou o Passivate, que a gente usou a gente não colocou todas as chamadas aqui em nenhum momento. Ele chamou Activate, o Passivate ou Destroy. Por quê? Porque ele não sentiu a necessidade de jogar para banco, para disco ainda os bins. Quando ele sentir a necessidade, ele vai fazer isso. Outra coisa dos EJB3. Você tem um outro tipo de EJB3. Eu vou criar aqui New Order. Enterprise Java Beans. Você tem o que? Você tem aqui o Message Driven Bean, que utiliza o Java JMS. Porém, no JBoss, isso não existe. Ele é o... Ele tem apenas o... Como posso dizer para você? É o JBoss Messaging, vamos dizer assim. Que é compatível com o JMS. Mas não é um JMS certificado, vamos dizer assim. Pelo menos na versão 6. Então, veja só. Eu vou... Você tem várias... Deixa eu... Opa, help não. Help não precisa. Opa, deixa eu fechar aqui. Então vou colocar aqui um message driven my message bin, certo? E eu tenho aqui no meu pacotinho bins e tudo mais. Vou até criar mais um aqui, JMS. E você tem aqui o destino da sua mensagem. Então o seu bin ele pode ficar repousando numa fila ou num tópico. Qual que é a diferença dos dois? Tópico, vários message bins podem enxergar um tópico, apenas subscrevendo ele, como se fosse um tópico de discussão de um vamos falar para você, de um fórum que a gente tem assim, você vai lá e abre uma discussão e fica recebendo vários e-mails. Então, por exemplo, um queue não é uma fila só pode ter uma pessoa. Então você tem a parte da fila. E eu vou escrever aqui agora eu vou fazer uma queue mesmo, seja uma fila. Que daí só pode ter um bin mesmo que é escrito nessa fila. Vou criar aqui como my test JBoss queue. E vou dar um OK. Então ele cria essa fila no JBoss e eu dou um finish. Então a parte da fila ele cria através da propriedade @MessageDrivenBin. E a cada tempo de cada mensagem que ele receber, ele vai estar passando por aqui. Então salt the message has been received, certo? Issue not JavaX mail message. Deixa eu abrir aqui. Note como não tem o JMS. Então ele não tem o padrão. É isso que eu falei para você. Algumas coisas tem, algumas coisas não tem no JBoss. Então o JMS ele não tem suporte, simplesmente não funciona no JBoss. Então eu vou vir aqui e vou apagar o meu pacote. Por quê? Porque ele tem o quê? O JMoss Remoting, que vai fazer esse carinha aí para funcionar. Então, eu vou abrir aqui o JBoss, eu vou abrir aqui uma informação sobre JBoss JBoss Message Query. Então, JBoss MQ na realidade, né? Então, o JBoss MQ ele é a implementação desse cara aí, faz parte da JE, Message Service API, mas ele não está como padrão colocado no próprio JBoss, né? Então você teria que instalar ele e ele tem um jeito diferente de trabalhar com o JBoss MQ, né? Inclusive, eu vou abrir aqui, ó, Ctrl F, JBoss MQ. Não tem, porque ele realmente não está instalado no 6.0 e não vem com 6.0. Então você tem que baixar, rodar e tudo mais. Ó. Still supported 2 years of final 4 release. Probably may be supported until around JBoss set time. Quer dizer o seguinte, eles descontinuaram JBoss Message Query.
Então, não tem suporte mais. Simplesmente assim. Então nem o JBoss 6 já não suporta mais. Ele foi assim removido por um tal de JBoss Message, que é o jeito do JBoss de mandar mensagem. Então você não vai ter acesso ao JMS dentro do JBoss. Entendeu? Eles fizeram lá uma versão inicial aí, mas ainda não está totalmente funcional, vamos dizer assim. Então, JMS e JBoss, eu vou dizer para você que não vai funcionar. Voltando aqui. Então, os nossos beans, todos funcionam belezinha, inclusive o stateful bean. Stateful, qual que é a diferença do stateful para o stateless? O stateful ele guarda o estado, o stateless ele não guarda estado. Então, se você tem com... O que seria guardar estado? Quando você conecta com um stateless e você faz uma chamada, um outro bean conecta nesse mesmo stateless e é capaz de ele usar a mesma instância para executar as duas chamadas de vocês, dos dois beans. Agora, se for no stateful, não, ele vai criar um bean exclusivo para você. Você não vai ter que se preocupar em criar beans nem nada. Então, essa funcionalidade, inclusive, é um local bean no nosso caso aqui, né? É um bean que não depende dessas... não depende de uma conexão para uma interface, né? Ele conecta diretamente, você utiliza aqui o public class, acessa direto. Inclusive esse cara aqui, se eu vim aqui no meu singleton session, eu poderia vir aqui, @ejb, private, stateful session, stateful. E pronto, tá funcionando. Eu posso inclusive fazer esse cara conectar através dessa chamadinha aqui, stateful.hashcode. Hashcode não vai fazer nada, né? Mas tem que ter um métodozinho aqui, stateful salt. Não é salt, seria... Vamos fazer aqui public void stateful pin salt stateful pin. Belezinha, agora sim eu consigo acessar stateful ping. E bora pro deploy, para vocês verem. Agora vai aparecer. Pum 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 pum, stateful ping. Tá vendo aqui? Funcionou belezinha dentro do nosso carinha aqui. O stateful ping é a mesma instância, só que funcionando de duas formas diferentes. Uma é guarda a sessão, a outra não guarda. Basicamente isso aí, na próxima aula a gente vai estar vendo mais novidades do JBoss. Obrigado. Assim, a gente pode estar aqui ou aqui ou aqui, ó. Fez quantos lançamentos no dia. Quantas exportações fez no rotina no dia 21? Quantas exportações você fez no dia 21? Aqui aparece 3 para mim. Faz várias vezes ou uma vez só? Tem outra. Eu acredito que fez isso. Dentro desse cara aqui. Eu vou tentar ver aqui com o total. Acho que tá hoje. Vamos ter agora.
nem. Mas então tá, daqui a pouco.